Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, a população aqui presente. Todos os concessionários das feirinhas de artesanato, feiras de alimentos, todos os proprietários de quiosque. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Estive visitando a feirinha da Ocean, estive visitando a feirinha do Caiçara, a feirinha do Guilhermina. Estivemos conversando diversas vezes e hoje vou apresentar um trabalho. Lá pude presenciar a dificuldade na manutenção da feira. Vocês são verdadeiros heróis que mantêm aquela feira, né, fazendo cotização entre vocês, dividindo esses prejuízos, a falta de segurança que vocês enfrentam, a dificuldade com moradores de rua, a limpeza, a manutenção, uma série de problemas, a dificuldade em vagas de estacionamento. Ou seja, falta sensibilidade. E eu venho falando aqui há bastante tempo que o político não pode perder a sensibilidade. A partir do momento que ele perde a sensibilidade é quando ele se afasta do povo. E isso não pode acontecer. Eu venho falando isso, não é de hoje, há bastante tempo. E pensando nisso, eu venho apresentar aqui um trabalho importantíssimo. Eu tive também no Ministério Público, na data de ontem, como na sessão passada, né, nós tivemos aí uma grande discussão, inclusive pessoas falando que havia um procedimento no Ministério Público. Isso não é verdade, não existe um procedimento com relação às feirinhas no Ministério Público, e até mesmo para que a gente tenha isso documentado, eu estou entrando com um requerimento aqui nessa casa, para que a gente tenha isso documentado e não seja uma coisa de boca, né, para que seja documental. Então, requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, tramitou nesse Poder Legislativo o projeto de lei complementar número 6 de 2015, que autoriza o Poder Executivo promover a outorga de permissão de uso e bem público, mediante licitação e de licença a título precário para atividade de comercialização nas feiras de artesanato e alimentação da Estância Balneária de Praia Grande e adota providências correlatas. Referido projeto determina a realização de licitação das feiras de artesanato e alimentação instaladas e estruturadas há anos em nosso município, estabelecendo o absurdo e inopinado prazo até 31 de dezembro deste ano como seu desfecho irreparável. Não bastasse o prazo exíguo estabelecido pelo Executivo, o projeto tramitou em tempo recorde nessa edilidade, em regime especialíssimo de urgência, jamais conferido a outros projetos de muito maior importância à população. Recebido no dia 6 de maio, restou aprovado em 2 discussões e já na semana seguinte, no dia 14 de maio, seguiu a sanção do prefeito. As 2 emendas apresentadas durante a sessão do projeto, uma delas de minha autoria, e que apenas aumentava o prazo para a realização de licitação, foram rejeitadas, sob o único argumento de que existe uma determinação do Ministério Público determinando a licitação naquele prazo. Ora, a mensagem que capeou o projeto não registrou qualquer informação acerca da existência de procedimento ou intervenção do Ministério Público para tal urgência. Se a informação foi omitida propositadamente da mensagem ou justificativa do prazo fatal, inopinado, encontra apenas o interesse da administração. Certo é que induziu muitos colegas a votarem pela rejeição das emendas que davam maior elasticidade à realização do certame. Os reflexos de tal medida geram danos de difícil reparação, pois pega de surpresa os permissionários que ali estabeleceram a subsistência familiar, possuindo contratos de fornecimento de materiais e mão de obra ainda vigentes, além das inúmeras benfeitorias que incorporaram ao bem público, a exemplo de toldos, mesas de granito, aluguel de maquinário, que ainda nem foram quitados. Até mesmo as benfeitorias necessárias foram realizadas às expensas de feirantes em banheiros públicos, calçadas e alvenarias, tudo para um atendimento de qualidade e como investimento no negócio. Constatou-se, em visitas realizadas por esse vereador, que nenhum dos feirantes foi comunicado, informado ou noticiado quando da elaboração de projeto de licitação das feiras,
motivo a mais para concluir o descaso e a insensibilidade da administração com o setor. Diante disso, e considerando a possibilidade de se apresentar nessa Casa de Leis projeto revogando o anterior, ou mesmo dando maior elasticidade ao prazo para licitação, é que requeiro, em regime de urgência, à mesa, ouvindo o douto plenário e satisfazendo-se as exigências regimentais, seja oficiado ao egrégio Ministério Público Local, bem como ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, existe procedimento do Ministério Público ou outro órgão apurando a situação das feiras de artesanato barra alimentação em nosso município? Segundo, em caso negativo, qual a justificativa da administração em estabelecer como prazo fatal de validade das atuais licenças o dia 31 de dezembro de 2015? Terceiro, em caso negativa, foi dada qualquer informação ou oportunizada a participação dos feirantes quanto à intenção de licitar novas permissões, cancelando-se as atuais? Quarto, qual a justificativa da administração para relegar ao decreto do Executivo as condições, a forma de utilização e demais aspectos necessários, inclusive a elaboração do edital? Acaso negativa, a existência de procedimento do Ministério Público quanto à urgência da licitação, objeto do projeto recente aprovado, requer seja enviada pelo senhor Prefeito Municipal a essa Casa de Leis, em caráter de urgência, um novo projeto, conferindo maior prazo de permanência dos permissionários atuais e ou revogando-se a lei integralmente, oportunizando a discussão do projeto, edital e a forma de utilização do espaço com o setor envolvido. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de maio de 2015, assina vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caram. Em discussão, questão de ordem, senhor presidente. Em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Marquinho. Devido já uma reunião agendada para sexta-feira, com todos os permissionários e com toda esta casa, eu gostaria de pedir discussão do requerimento do vereador. O requerimento de Vossa Excelência será pautado numa próxima sessão. Caráter de urgência, presidente. Não, caráter de urgência não é o projeto? Caráter de urgência, sim. Não, o projeto ou o requerimento. Requerimento. O requerimento é Isso. Caráter de urgência? Em votação, o caráter de urgência do requerimento do vereador Caram. Em votação, o caráter de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo com o caráter de urgência do requerimento, para que o mesmo seja pautado ainda nessa sessão, permaneçam como estão o caráter de urgência. Os vereadores permaneçam como estão quem estiver de acordo com o caráter de urgência. Justificativa de voto? Por Só conta... é caráter de urgência, vereador. Não pode justificar? Eu vou ter que votar de qualquer forma. Caráter de urgência, o senhor vai justificar o seu voto? Eu queria... exatamente. Tá, tudo bem, mas deixa eu só contar, então, gente vereador. aqui presente hoje, eu acho que era bom justificar, pelo menos o meu voto, no caráter de urgência. Por conta da reunião que vai ter sexta-feira provocada e autorizada pelo prefeito e o secretário, que vai estar recebendo os vereadores que tiverem interesse de estarem presentes, e todos os permissionários, eu acho que nós temos que esperar primeiro essa reunião para ser o que vai ser decidido, para depois votar em outro. Tá. Eu voto contra. Em votação, caráter de urgência. Bom, rejeitado o caráter de urgência do requerimento. Rejeitando o caráter de urgência do requerimento, o requerimento volta a ser um requerimento normal, comum, e aí, diante ao pedido de discussão do vereador Marquinho, o requerimento será pautado na próxima sessão ordinária, vereador. Presidente, independente disso, irei protocolar um ofício particular do meu gabinete no Ministério Público na data de amanhã. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Estamos vivenciando uma época difícil, com crise de emprego, crise fiscal, enfim, grandes problemas que demandam muito tempo para serem reduzidos e suprimidos. Diante do grave quadro de desemprego e ausência total de parques industriais e grandes polos geradores de emprego e renda nessa cidade, muitas famílias sobrevivem dos quiosques para sustento de suas famílias. Grandes investimentos foram realizados pelos atuais permissionários, sendo que há muita discussão e projeto da reforma da Orla da Praia,
que começam a despontar. Sobre essa questão, existem projetos na Prefeitura para a redução do número de quiosques e regularização das áreas da orla da praia. O Ministério Público Local até flexibilizou o cumprimento de algumas obrigações da Prefeitura, dentre elas a desocupação dos quiosques, que é justamente o que vem gerando muito temor aos permissionários. O Ministério Público sugeriu prazo de 12 meses para a realização do procedimento mediante formalização de novo ajuste, mas a administração solicitou redução do prazo. Assim, as dúvidas aumentam e a sensação de insegurança das famílias que serão prejudicadas também aumenta. Diante de todo o exposto, requeiro à mesa, em regime de urgência, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Alberto Pereira Mourão, para que nos informe. Primeiro, qual a intenção em retirar a participação do SPU, Serviço de Patrimônio da União, das tratativas sobre o uso de quiosque da orla da praia? Segundo, por qual motivo a administração tem sugerido redução de prazo para a desocupação de quiosques em face dos 12 meses sugeridos pelo Ministério Público? Requeiro ainda que seja criada uma comissão especial de vereadores com o objetivo de acompanhar e sugerir medidas com relação às permissões públicas dos quiosques e feiras de artesanato nesse município, prazo 180 dias. Para o fim de evitar que o erário seja desfalcado, diante de eventuais multas que pela não realização de novo TAC, solicito agendamento de reunião entre representantes de quiosques, prefeito municipal, SPU, Ministério Público e representantes desse Legislativo Municipal para definição do assunto. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de maio de 2015, assina vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caran. Em discussão, o regime de urgência do requerimento. Em discussão, o regime de urgência. Em votação, o regime de urgência do requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo com o regime de urgência, permaneçam como estão. Rejeitado o regime de urgência. Rejeitado o regime de urgência do requerimento. Em discussão, o requerimento. Com licença. Questão de ordem do vereador Marquinho. Eu gostaria, já que, na verdade, não existe projeto nenhum nesta casa a respeito do quiosque, eu gostaria de pedir discussão do requerimento do nobre vereador, para que a gente possa entender melhor o que ele está, na verdade, propondo nesse requerimento. O requerimento será pautado na próxima sessão ordinária. Encerrado o seu tempo, vereador. Encerrado o seu tempo. Boa noite, presidente, mas mesmo assim vou protocolar no Ministério Público. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Caran. Bom, quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar meu amigo Edson, ele que é presidente da Associação dos Quiosques, o Curioso, que também está aí fazendo parte, né, vice-presidente. Cumprimentar a todos que estão aqui na Câmara, né, meu amigo Alexandre, o Júnior Cabeleireiro, o Constantino, que é lá da Tupi, o Alex, todos os demais candidatos, pré-candidatos que tem aqui nessa cidade, né? A nossa cidade precisa de pessoas preocupadas em discutir, em melhorar, e é só dessa maneira que a gente vai conseguir transformar a nossa cidade. Quero cumprimentar os guardas municipais, a quem eu tenho muito respeito, muitas vezes são pouco valorizados, mas eu tenho certeza que a cada vez mais a gente vai melhorar as condições de trabalho, porque a cidade precisa e tem que valorizar um trabalho tão importante que eles realizam. Cumprimentar a todos de maneira especial, com respeito aos vereadores, né, o presidente que vem fazendo uma gestão bacana, né, a gente sempre discute, mas isso tudo para preocupado com a cidade, isso é salutar, né, os vereadores aí que fazem parte da mesa, o Reco, o Cadu, né, eu até semana passada votei aí no projeto do Reco, um projeto muito bacana, e é isso que a gente precisa. Muito obrigado, vereador, muito obrigado. E é isso que a gente precisa na nossa cidade. Nós precisamos discutir, nós precisamos ter sensibilidade,
quando o político perde a sensibilidade, ele se afasta do povo. E eu venho discutindo isso há bastante tempo, as pessoas vêm me perguntando, poxa, mas o que você tem contra o prefeito? Eu não tenho absolutamente nada contra o prefeito. Simplesmente não concordo com alguns posicionamentos. E por não concordar com alguns posicionamentos, por ele estar há muito tempo no poder, há 24 anos, algumas pessoas que estão em volta dele estão acostumadas a estar no poder. E quando as pessoas se acostumam a estar no poder, elas não perdem aquela parte crítica em melhorar, em transformar, aquele entusiasmo, sabe? Em olhar na guarda municipal e ver o que eu posso fazer para melhorar, em conversar com os guardas, em conversar com cada setor da sociedade, sabe? Com cada liderança, com cada pessoa que faz parte dessa cidade. É isso que nós precisamos no nosso município. Pessoas preocupadas em discutir, sabe? Porque a discussão ela é importante. Eu não sou o dono da verdade, ninguém aqui é. E o político ele tem que ter essa sensibilidade. Muitas vezes a solução está do lado dele. É que, às vezes, ele não tem a humildade suficiente para poder buscar essa solução. Então, eu estou aqui de maneira aberta para o diálogo, para a discussão. Quero dizer a vocês, pessoal da feirinha, vamos estar lutando junto. Como a vereadora Tati falou, infelizmente essa reunião foi marcada depois, porque evitaria esse desgaste. Justamente, faltou a discussão. Perderam a sensibilidade, mas ainda está em tempo de tentar resolver o problema do pessoal da feirinha. Vamos estar juntos nessa batalha. A questão dos quiosques, pessoas que estão há 20, 30 anos aí lutando pela nossa cidade. Nós estamos numa estância balneária, uma cidade turística, mas nós não temos receptivo turístico. Onde é que está o receptivo turístico dessa cidade? Então a gente tem que discutir isso, discutir o turismo, discutir a saúde. Quantas vezes a gente vem aqui, cada vereador, com um problema diferente da saúde. Falamos do pronto-socorro do Quietude, eu, há 2 semanas, falei da USAFA do Solemar, e nós temos isso na cidade toda, temos um médico competente, aqui, aliás, 2 nessa casa. Então, são esses problemas que nós precisamos enfrentar de frente, de uma maneira com diálogo, com discussão, buscando a solução para os nossos problemas. E só assim a gente vai ter uma cidade melhor. Então, eu quero agradecer a presença de todos nessa casa, é só assim que a gente consegue melhorar os nossos problemas, lutando, estamos juntos, obrigado a todos e uma excelente semana.